Boa noite! Conforme prometido, estou aqui. Vou esperar o pessoal entrar. Boa noite, oi Su. Boa noite, Daisy, tudo bem? Oi, Tati. Conforme prometido, hoje farei então a minha primeira live, né, no quadro Segunda com a Nutri. Vou colocar aqui. E hoje vou contar a minha história com a obesidade, né? Como foi meu processo de emagrecimento e por que que eu sigo a low carb. Ai, que bom, Tati. Ai, obrigada, Su. Você viu? Eu já coloquei um filtro também, ó, que é pra ajudar, né? Essa cara de gripada. A gente precisa de um filtro, né? A gente precisa de um filtro. Tati, esse quadro vai ser fixo, tá? Vai ser toda segunda às 7 horas. Então, como eu disse, para quem acompanhou, né, lá nos stories, é, cada segunda eu vou escolher um tema, tá? Hoje eu comecei com esse primeiro porque eu não consegui realmente me preparar para um tema específico, tá, gente? Por conta da gripe, tô desde sexta meio ruim. Mas eu acho interessante ao mesmo tempo também, quem vai me acompanhar aqui, conhecer também um pouco da minha história, né? Hoje eu não vou vir só como a Michelle nutricionista, né? Vocês vão conhecer um pouco da história da Michelle pessoa com a obesidade. Então eu acho interessante trazer esse primeiro tema é, sobre isso, para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui, né? E aí nas próximas lives, eu vou trazendo outros assuntos pra gente debater, tá? Inclusive eu quero preparar melhor, trazer alguns slides, né, aqui para vocês, porque quando a live é assim individual, a gente consegue, né? Bom, então, como eu já quero testar, trouxe algumas fotos para contar um pouco sobre a minha história. Bom, eu sofro com... Oi, Michelle, olha lá, minha xará. Deixa eu pegar aqui. Eu já separei algumas fotos. Bom, eu sofro, gente. Essa aqui sou eu com 6 anos, tá? Bom, essa sou eu com 6 anos. Caí e voltei. Ai, acontece, acontece. Então, essa sou eu com 6 anos, gente. Nessa idade aí, eu já fazia dieta, tá? Então, assim, eu sofro com obesidade, com estar acima do peso desde pequena. Eu sempre lutei contra a balança, né? Desde pequena, eu sempre tive muito problema com o peso, tá? Eu sempre comi muito também desde pequena. Então, essa aí sou eu com 6 anos e você vê que o rosto tá cheinho, né? Eu já fazia dieta nessa época, tá? Eu tinha 6 anos aí nessa foto. Aí atrás tem um bug do meu pai. Ai, a cara de quem não queria fazer foto, né? Nítida. Enfim, então assim, eu já fazia dieta, né? Só que era aquela dieta tradicional, né? Então, leite desnatado, grãos integrais, né? Minha mãe que controlava nessa época. Eu tinha problema com colesterol alto já nessa época. Tomava Coca-Cola de café da manhã. Na verdade, isso nessa época, com 6 anos, o meu café da manhã era um bolinho que eu chamava de banana. E ele era um bolinho no formato de banana, né? Só que ele era recheado com doce de leite. Antigamente, criança. É verdade, antigamente criança gorda era sinal de saúde, né? E eu acho que ainda tem muito disso hoje em dia, viu? Eu acho que ainda tem bastante disso. Então eu comia isso de café da manhã, esse bolinho com com doce de leite. Quando não era isso, era coxinha, era salgadinho. Meu pai sempre fazia as minhas vontades, assim. Então, nesse sentido, gente, de comida, o meu pai fazia muitas minhas vontades, tá? Ele comprava tudo que eu queria comer, ele comprava. Então eu comia muito, tá? E nessa época eu comia, inclusive, assim, de comida, mais que meu pai. A minha mãe ficava abismada, como que eu conseguia comer tanta comida, né? E eu comia, comia bastante mesmo. Então, assim, sempre tive essa questão, tá? Com o peso. Então, com 6 anos eu já fazia dieta. Vou pegar aqui outra foto.
Então, eu passei por esse processo a minha infância inteira e, ó, aqui eu tinha 10 anos, tá? Com 10 anos, ó, eu ainda lutando com peso, acima do peso. Claramente dá pra ver no meu rosto, né? Eu cheinha aí. E sempre a Juliana. Oi, Ju, tudo bem? Tô contando a minha história aqui de emagrecimento, Ju. É... Bom, então assim, com 10 anos, tá vendo aí, né? Também comia bastante, tava acima do peso e, e foi assim a vida inteira, tá? A vida inteira lutando com o peso. Coca com leite aos 10 anos. Gente, eu sempre fui muito viciada em Coca-Cola, tá? Muito viciada mesmo. Viciada a ponto de fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, quer ver? Fotos nesse nível. Então, quem me conhece, que nem a Su, sabe que eu era realmente viciada em Coca-Cola. Desde pequena, né? Desde pequena, desde de adolescente. Eu lembro que na minha época de adolescente, o meu pai falava, vai na padaria pra comprar Guaraná. E eu falava, mas eu quero Coca. Aí eu ficava tentando convencer o meu pai a comprar Coca. Aí a Ju sabe, a Ju me conheceu na época em que eu era extremamente viciada em Coca-Cola, né, Ju? Eu era viciada. Então, assim, gente, eu vivia lutando contra o peso. E eu sei que isso era, no fundo, algo que me incomodava, porque desde que eu já era, assim, adolescente, eu devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos, e eu já comecei a pensar em fazer dieta, eu vivia fazendo dieta, fazia dieta com a minha mãe, fazia dieta da sopa, a dieta não sei do que, várias dietas. Então, assim, eu já passei por muitas dietas mesmo na minha fase de adolescente, tá? Com 15 anos, de 14 para 15 anos, foi a única época que realmente emagreci bastante, tá? Foi uma época que eu consegui emagrecer bastante, eu fiquei bem magrinha. E aí com 15 anos foi quando, dos 15 para 16, assim, entre 16 e 17 foi quando eu comecei a engordar tudo de novo. A Ju me conhece, me pegou nessa fase magrinha, lembra, Ju? Não sei se você vai lembrar. A Ju, quando me conheceu, eu era magrinha. E aí eu fui engordando, engordando, engordando. A Ju lembra disso, né? A Ju chegou a me conhecer, dieta da sopa com a Coca, é isso mesmo. A Ju chegou a me conhecer bem acima do peso, né? E a Su, a Dé aí, ela me pegou no meu auge, assim, né? No máximo de quando eu tava bem acima do peso mesmo, né? Cheguei aos 100 quilos. Então, assim, vou mostrar algumas outras fotos aqui pra vocês, tá? Aqui, ó, foi quando eu cheguei no meu auge, né? Aqui foi quando eu realmente comecei, eu estava pesando 100 quilos, né? E eu sei, gente, que por mais que eu tenho muitas poucas fotos dessa época, por mais que a minha autoestima, eu tinha uma boa autoestima, a Su sabe que eu tinha, no fundo, lá no fundo, eu sei que aquilo me incomodava. Por quê? Porque eu sempre tentava fazer dieta. Sempre. Então, assim, eu lembro de eu numa empresa fazendo uma dieta, eu tomando subtramina, porque inclusive a Su me conseguiu na época, lembra, Su? Subtramina, nessa época, foi bem no comecinho da faculdade isso. A gente fez faculdade juntas. E eu tomei subtramina, fiz várias dietas, né? E então foi constante essa questão de fazer dieta, tentar uma dieta, fazer outra dieta e tentando, sabe? Então, só que assim, eu emagrecia por um período e depois eu engordava tudo de novo. Então, claramente tinha alguma coisa errada, né? Sempre linda, mas sem conta. Exatamente, foi bem isso. Então, assim, gente, eu sempre fui essa gordinha cheinha. As pessoas falam, não, mas você é gorda, você tem os ossos pesados. Eu meio que acreditava nisso, meio que me apegava nisso. Mas, no fundo, lá no fundo, eu sei que não estava 100% feliz, porque senão eu não ia tentar ficar fazendo dieta para emagrecer, né? Eu vivia tentando fazer dieta para emagrecer. Então, se eu vivia tentando querer emagrecer, é porque eu não estava 100% satisfeita com aquele corpo, né? E foi assim a vida inteira. A vida inteira eu fiquei tentando fazer dieta, tá? Então, aí, ó, você vê que meu rosto tá bem cheinho e eu, ó, gigante, né? Eu tava gigante aí. Então, essa época foi quando eu trabalhava numa empresa de vídeo, foto e vídeo, né? Esse dia, inclusive, gente, foi muito marcante pra mim. Porque o que aconteceu? Ah, a Geni, gente, a Geni é minha vizinha, ela também me conheceu bem gordinha. Eu sempre pesquisei muito dieta. Gente, eu vivia fazendo dieta. Eu vivia fazendo todos os tipos de dieta que vocês possam imaginar. Todos os tipos de dieta eu fazia. Voltando à história desse dia. E o mais engraçado é que apesar que nesse dia eu tenha passado muita vergonha e ele tenha me marcado, ainda não foi esse dia que eu acordei, sabe?
É, Nesse dia, eu andei de kart, né? Aí atrás é uma pista de kart. E quando era uma bateria com 20 carrinhos, e eu cheguei e falei assim, bom, eu ia sair em primeiro lugar. E aí eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, eu vou sair em primeiro lugar, né? Vai ser muito legal. Só que quando eu sentei no carrinho, gente, eu não coube no carrinho. E eu fiquei extremamente sem graça, porque ficou todo mundo olhando pra minha cara. E aí eu falei, tá, não tem outro maior? Aí ele me levou pra um outro carrinho que era maior. E aí eu sentei e não coube no carrinho. Eu não sabia onde enfiar minha cara, né? Porque eu não cabia no carrinho. Eu falei, gente, como assim, né? Eu fiquei desesperada. Eu falei, primeiro que eu quero correr de kart. E eu não cabia, e todo mundo ficava olhando. Porque olha o tamanho do meu quadril. A foto não dá pra ter, aí não dá pra ter muita noção. Mas, gente, o meu quadril era muito gigante. Eu sempre tive um quadril muito grande. Então eu não entrava, não encaixava no carrinho. Aí ele falou assim, olha, eu tenho só mais um e se não entrar nesse, sinto muito, não vai ter muito o que fazer. Bom, fui pra esse último carrinho e aí de primeiro lugar eu fui lá pro nono, sei lá, fui lá pro final. Gente, sem brincadeira, na hora que eu sentei assim no carrinho, eu entrei. Mas sabe quando você entra apertada? Eu entrei apertada, literalmente, assim, foi um sacrifício pra entrar, mas eu entrei. Aí eu consegui correr, mas assim, foi muito vergonhoso. E mesmo esse dia tendo me marcado muito, não foi esse dia que fez eu falar, cara, você precisa emagrecer. Eu vi que eu estava gorda, mas eu, tipo, deixei pra lá, né? E a gente tem muito disso, porque eu tinha essa questão da autoestima, sabe, assim, mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu simplesmente não acordei nesse momento, não foi esse o momento, né? E cada um tem o seu despertar, né? E aí passou. Aí, ainda trabalhando nessa empresa, um belo dia, eu trabalhava uniformizada, então eu tinha um uniforme pra trabalhar. Eu tinha uma calça que era preta, uma camisetinha, uma blusinha que era rosa, né? E aí o que acontece? Teve um dia que as minhas calças estavam todas sujas. E eu falei assim, Jesus, e agora? Né? Eu preciso de uma calça escura. E aí eu fui colocar uma calça que era marrom e que eu amava, assim. Uma calça que eu olhava e colocava e eu me sentia super magra, super linda e maravilhosa. Todo mundo tem, né? Uma calça, uma roupa que você coloca e se sente maravilhosa, né? Essa calça, pra mim, era aquela que eu me sentia maravilhosa. Boa noite, Sibeli, tudo bem? Eu tô contando aqui a minha história de emagrecimento, tá? Contando aqui que desde pequena eu sofro com obesidade, mostrei algumas fotos, e essa foto que tá agora é do meu ápice, do meu auge, tá? Quando eu fiquei com 100 quilos, tá? Bom, voltando. Então, eu peguei essa calça e fui colocar, gente. Só que essa calça, na hora que eu fui colocar, ela fechou, assim, muito apertada. E eu fiquei, assim, indignada. Eu falei, não, você não. Você não pode, não pode não caber em mim, né? Você, a calça maravilhosa, que eu mais amava, que eu mais me sentia maravilhosa, ela não tava entrando muito bem, tava super apertada. Então aquilo sim pra mim, aquela foi a minha chave de virada. Foi naquele momento que eu falei, agora eu preciso realmente mudar e emagrecer, eu preciso mudar. Então, assim, ao primeiro momento foi bem estético. O meu motivo foi estético, realmente. Eu queria ficar magra. Não pensava em saúde. Eu nem sei como é que estava o meu quadro clínico. Eu não fiz exame, eu não fiz nada, eu não acompanhei nada. Com certeza não estava bom, mas eu não acompanhei, porque a princípio o meu motivo, o que me motivou foi algo muito estético. Eu queria entrar naquela roupa, eu queria entrar naquela calça. Eu fiquei. E a Su participou, e foi engraçado, gente, porque eu sempre uso isso quando eu quero falar a questão daqueles amigos que apoiam, as pessoas que te apoiam, quando você tá mudando, né? Tem, enfim, mudando de estilo de vida, ou tem um objetivo, um sonho. Sempre aquelas pessoas que te apoiam, aquelas pessoas que não te apoiam. Então eu falo muito disso. E eu zoo muito porque quando eu tive essa virada de chave, eu comprei no mesmo dia, eu fui comprar uma revista, fiz uma dieta toda louca, gente. Não indico pra ninguém, uma dieta só de líquido. Eu fui louca. Eu fiquei uma semana tomando, 2 semanas, tomando só coisa líquida. E só no final de semana que eu comia grãos integrais a cada 3 em 3 horas. Não indico pra ninguém, tá? Não indico pra ninguém, mas eu era louca, sempre fui e eu queria, né? E aí o que acontece? Realmente, eu senti muito, eu senti mais a roupa do que a própria corrida, que eu passei a maior vergonha, né? Foi vergonhoso. E aí, gente, olha só, ela te apoiei. Fica vendo o que ela fez. Ela e uma outra colega nossa. Eu fui pra faculdade nesse dia. E aí eu falei, eu vou comprar todas as coisas pra minha dieta. Aí, gente, cheguei no mercado, comecei a pegar meus alface, as coisas light, diet, né? Porque naquela época eu só sabia disso, que tinha que comer tudo integral, grãos integrais, a cada 3 em 3 horas. Eu sabia só disso. E eu fui baseando nisso.
Gente, cheguei lá no mercado, elas começaram a atacar tudo que é chocolate, elas colocaram uma caixa de Ferrero Rocher. Foi Ferrero Rocher isso que vocês colocaram lá? Acho que foi Ferrero Rocher. Elas colocaram essa caixa lá e começaram a me zoar, gente. Porque elas não achavam que eu ia realmente levar a sério. Falei, pode pôr, eu não quero esse chocolate, não vou comer. E aí eu realmente peguei, olha lá, teste pra saber se eu queria, não, exatamente. Mas, gente, elas não me venceram. Elas não me venceram. Eu fui firme e forte. E aí eu comecei realmente a dieta. Todos os chocolates. Gente, elas ficaram enchendo o carrinho com um monte de tranqueira. Com um monte de tranqueira. E eu lá firme e forte com meus alface. E foi aí, gente, que eu comecei. Sim, amiga da onça, Guto. Elas fizeram isso. Elas fizeram isso. Eu falei, vamos ali no mercado comigo, né, pra eu comprar as coisas pra minha dieta. Elas tacando chocolate lá dentro. Mas assim, isso foi bom pra mim provar pra mim mesma que eu estava disposta a realmente mudar, porque aquilo realmente me marcou, aquilo realmente foi algo que me deixou mal. Boa noite, Dani, tudo bem? Então aí foi quando realmente começou esse processo, tá? Antes disso eu só ficava engordando, emagrecendo, tomava remédio e perdia, e emagrecia, e recuperava tudo. Eu perdia 10 e ganhava 12. Era assim que acontecia, né? Então eu nunca consegui me manter magra. Eu não sabia o que era me manter magra. Eu sabia o que era o efeito sanfona, ficar engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo. Nessa época eu peguei firme e forte. E aí eu fui. Aí eu emagreci. Eu emagreci bem, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu fui indo. Cheguei nesse corpo. Eu consegui emagrecer bastante, né? Eu comecei a fazer a dieta, eu comecei a fazer atividade física e jogava vôlei também. Comecei a jogar vôlei eu consegui emagrecer bastante, né? Só que o que acontece? Ó, tem essa e tem essa da mesma época, ó. Toda descabelada pra variar, né? Eu sempre descabelada. Mas magra, né? Eu consegui exatamente, ó, calei a boca delas, tá vendo? Eu fiquei bem magra, realmente. E aí, depois disso, gente, o que aconteceu? Eu realmente emagreci bastante, porque eu sempre fui muito dedicada. Só que depois disso, eu cheguei nesse peso, depois eu comecei a ganhar peso de novo. E pra ajudar, eu virei vegetariana. E aí, gente, aí foi uma outra história, uma outra fase da minha vida, porque eu comecei a comer coisas que, na verdade, eu achava que estavam me fazendo bem, mas que não estavam, e que estavam fazendo eu engordar de novo. Sem contar que eu comecei a recuperar alguns outros hábitos que eu tinha, e um deles era tomar Coca-Cola, comer bolo, que eu gostava muito de comer bolo à tarde, pipoca. Eu comecei a voltar com alguns hábitos, né? Tipo, eu atingi o objetivo, fiquei magra e depois eu comecei a engordar tudo de novo, porque é como se a dieta tivesse sido temporária pra mim. Porque depois eu comecei a recuperar. De pouco em pouco eu fui recuperando esse peso. E aí, pra ajudar, eu virei vegetariana. E aí, gente, eu não sei se vocês já viram isso. Normalmente, quando você começa uma dieta vegetariana, você vai pra um caminho, assim, bem complicado, porque tem muito carboidrato na dieta vegetariana. E principalmente se você for comprar alguns produtos veganos, né? Vegetarianos. Então, eu comecei a engordar. Comecei a engordar tudo de novo. E aí, eu fiquei assim, ó. Eu engordei, mas eu não engordei tudo, tá? Eu voltei para os 75 quilos mais ou menos. Na minha fase, teve uma época que eu cheguei a 77, eu busquei a ajuda de uma nutricionista, e aí eu cheguei aos 75 com a ajuda dela, consegui manter. Só que depois disso eu virei vegetariana, e no que eu virei vegetariana, nessa época eu jogava voleibol, eu fazia natação, eu fazia bastante atividade. E isso foi o que me ajudou a me manter meio que nesses 75 quilos. Só que aí nessa época eu comecei a tomar shake, né? Então o que acontece? Eu comecei a substituir refeição por shake, comecei a substituir a refeição por shake e eu comia ovos, né? Só que eu não engordava porque realmente eu fazia essa substituição e jogava muito vôlei, gente. Mas eu jogava num nível assim que eu não parava. A Su lembra, eu não parava. Eu jogava muito a semana inteira onde eu tava. Eu saía do trabalho e ia jogar. Saía do trabalho e ia jogar. Final de semana, passava o final de semana inteiro jogando. Então isso me ajudou a manter esse peso aí, né? Só que assim, eu queria melhorar, eu ainda queria me ver magra, eu tinha o sonho de realmente ficar muito magra, eu tinha essa vontade dentro de mim, porque depois que você percorre esse caminho e você vê que você consegue chegar e ver como você se sente estando ali, gente, você vai querer voltar, não tem como você não querer voltar,
porque é gostoso, é uma sensação de conquista, uma sensação de poder, você conseguiu realizar o seu sonho, a sua vontade. E aí eu voltei. Nessa época aí, eu tinha acabado de mudar do Brasil, eu fui morar fora. Então, quando eu cheguei lá, eu estava realmente com esse peso aí. Tava com essa, assim, com a carinha mais cheinha, o bracinho mais cheinho. E eu tava com, acho que uns 75 quilos, mais ou menos. E ainda era vegetariana. Mas eu comecei a voltar a cuidar da minha saúde de novo. Só que assim, gente, eu era uma vegetariana fajuta, né? Eu comia peixe. Eu era fajuta, eu falo. Então, o povo falava, ai, você é muito, como é que fala? É hipócrita, né? Eu era hipócrita. Eu comia peixe, gente. Enfim. E aí, ainda bem, né? Porque ainda assim, comendo peixe e ovo, olha o tamanho que eu fiquei, né? E aí eu voltei a cuidar de mim de novo. E voltei a cuidar, olhar pra alimentação. Voltei pra academia. Aí eu voltei firme e forte, gente. Voltei firme e forte, voltei firme e forte. Aí nesse caminho eu ainda tomei shake. Lembra sua? Ainda tomava shake. Ainda acreditava no shake, ainda acreditava no comer a cada 3 horas, eu comia a cada 3 horas. Só que isso durou, essa fase, durou aí mais ou menos um ano. Porque depois disso eu descobri a dieta paleolítica. E aí, quando eu descobri a dieta paleolítica, eu falei, nossa, que interessante isso daqui. Porque é uma dieta, que lembra que eu falei quando eu era pequena? Eu gostava de comer muito, né? Eu comia muito. E eu gostava de comer e sentir que meu estômago estava com comida, né? E quando eu descobri a dieta paleolítica, que é uma dieta com bastante legumes, vegetais e carnes, pra mim foi assim uma descoberta incrível, porque eu descobri que eu podia fazer um prato cheio de legumes, com bastante legumes, raízes, enfim, e aí e peixe no meu caso, né, e ovos. E aquilo foi muito bom pra mim. E aí eu comecei a ter um resultado muito bom, um resultado maravilhoso. E ó, eu tava assim, nessa época aí, ó, com 75 quilos. E aí eu fui fazendo essa dieta, gente, da dieta paleolítica. E da paleolítica eu acabei descobrindo a low carb. E mesmo, como era algo que eu ainda estava conhecendo, mesmo comendo algumas coisas que hoje eu vejo que é fora da, da, da dieta low carb, ainda assim eu tive muito resultado, porque, claro, eu sempre controlei a quantidade, eu fazia muita atividade física, eu era muito ativa, gente, eu fazia atividade de domingo a domingo, eu não parava, porque assim, eu fazia academia, né, eu fazia HIIT, eu fazia yoga, eu fazia pilates, final de semana eu jogava vôlei, eu não parava, então a minha vida era voltada para cuidar do meu corpo, eu tinha essa possibilidade. Porque eu tinha o objetivo de ficar magra. Eu queria chegar naquele objetivo. Até então eu não pensava ainda na saúde, tá? Essa questão minha com a saúde, que é uma coisa que eu falo muito hoje aqui no meu Instagram, isso veio muito depois. Veio quando eu comecei a realmente entender o objetivo da alimentação, o objetivo da nutrição, né? Foi quando eu entendi que um corpo saudável não tem espaço, um corpo saudável não tem espaço para doença e automaticamente ele é um corpo magro, né? Então, isso veio muito depois. Então, aí eu descobri a dieta paleolítica, né? E transitei para a dieta low carb. E aí eu consegui chegar nesse corpo. Aí o negócio aconteceu. E aconteceu porque eu também parei, eu voltei a comer carne. Nesse período de transição, eu também voltei a comer carne. Então, antes que eu comia só ovos e peixe, eu comecei a comer frango e todos os tipos de carne novamente. E aí eu atingi esse corpo em questão de um ano e meio, por aí. Então eu cheguei a pesar, aí nessa época eu pesava 63 quilos. Eu atingi o corpo que eu queria. Sim, eu realmente me encontrei de verdade. Eu realmente me encontrei. Foi quando eu me encontrei. Porque eu falei, uau, a minha cabeça fez uau. E eu falei pra Su, lembra, Su? Eu falei, Su, você tem que ver isso daqui. Foi quando eu conheci o Dr. Souto, o blog dele, comecei a entender o que era low carb. E mesmo não seguindo 100%, eu cheguei nesse resultado, 100% assim, porque eu estava conhecendo, eu estava aprendendo, né? Eu não era nutricionista, eu estava aprendendo, estudando por minha conta. Mari, eu tenho 1,71, tá? Eu tenho 1,71. Então, assim, esse peso aí eu tava bem magra mesmo. Eu fiquei bem magra, eu cheguei no corpo que eu queria. Só que assim, gente, eu não mantenho esse corpo hoje. Porque eu quis chegar nele. Porque eu penso que todo mundo tem que chegar nesse corpo que você sonha. Pelo menos uma vez. Só que acontece. Pra mim, Michele, na minha altura, manter esse corpo com esse peso não é normal para minha individualidade, né? Então eu preciso abrir mão de muitas coisas para ficar com esse corpo.
E hoje eu entendo que a gente precisa ter um equilíbrio entre a alimentação, entre o estilo de vida, entre várias outras coisas, né? Entre estar em sociedade, então eventos sociais. Nessa época, gente, para vocês terem ideia, eu não abria exceções. Eu abria exceção assim, era muito raro, uma vez por mês. E como eu disse, eu fazia muita atividade física. Eu vivia para isso porque eu queria atingir esse objetivo. Eu tinha essa oportunidade, né? Eu não precisava trabalhar nessa época. Então, exatamente, Mônica, o custo para eu manter isso não valia a pena, né? Depois que eu voltei para o Brasil e que eu tive que trabalhar e tudo mais, ó, a minha realidade, exatamente, eu malhava 2 vezes por dia, era outra realidade. Então, assim, quando eu voltei pro Brasil, que eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, as coisas mudaram, né? E aí eu fui ganhando mais peso, ganhando mais massa magra, porque eu voltei pra academia. Então, assim, eu não consegui manter esses 63 quilos quando eu voltei a ter uma vida normal, no sentido, assim, de trabalhar, de estudar. Não consegui manter isso, porque realmente exige muita dedicação, né? Mas o fato é, eu nunca mais engordei depois disso. E esse é o ponto. Eu ganhei o peso, eu recuperei o peso que meu corpo considera ideal para estar bem, só que eu mantive esse peso. Eu nunca mais fiquei gorda, obesa. Nunca mais. Eu nunca mais. Eu tava com 63 quilos, né? Aí eu cheguei a 73, 75. Então, o meu máximo hoje é 75. Eu não passo disso. Porque o meu corpo já encontrou o equilíbrio dele. O peso para ele ideal é esse. Então, o que acontece? Vê a diferença? Antes, eu vivia engordando. Emagrecia, engordava 10. Emagrecia 5, ganhava 10. Depois desse processo, depois que eu entendi o que é você comer comida de verdade, depois que eu entendi o que é uma dieta low carb, depois que eu entendi, mudou a mente, assim, abriu a minha mente. E foi algo que realmente eu consegui manter, porque é realmente mais fácil de se manter no longo prazo. Roubei. Porque o seu corpo e suas curvas hoje em dia. Ai, a Mônica também acha melhor eu agora. A Mônica também acha melhor agora. Roubei seu popô. Gente, quando eu descobri a low carb foi muito libertador pra mim. Porque eu descobri que eu podia comer bastante legumes vegetais, que era algo que eu gostava, que eu gosto, né? Mas bastante, sabe? Eu conseguia comer sem ficar com fome. Porque antes, gente, era insuportável no sentido de que, por exemplo, eu ia viajar, fazer as coisas, eu tinha que ficar levando marmitinha, porque eu tinha que comer a cada 3 horas, porque eu sentia fome a cada 3 horas. E aquilo era estressante, era estressante. E olha só, a gente não percebe as coisas às vezes quando a gente está submerso, metido naquilo. Mas depois, quando eu mudei, então olha só, eu comecei a ter problemas com o meu relacionamento com meu marido por conta disso. Porque eu tinha que comer a cada 3 em 3 horas. Então, se eu não tivesse marmita e eu estivesse na rua com ele naquela época, eu ficava enchendo o saco porque eu queria parar pra comer. Entende? Ou quando eu era, por exemplo, vegetariana, que eu não conseguia achar o peixe, o ovo, também discutia. Então, eu comecei a ter problemas no meu relacionamento por conta disso também, né? E que só se acabou depois que eu entendi que é low carb, depois que eu entendi que eu não preciso comer a cada 3 horas, né? Eu percebi que eu não sentia mais tanta fome como eu sentia antes. Gente, eu era aquela pessoa, eu tenho pacientes que falam, gente, mas é que eu acordo com muita fome. E eu falo, eu entendo, e eu sei o que acontece. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que eu acordava, eu já queria acordar na cozinha. Eu já queria acordar dentro da cozinha, vocês não estão entendendo. Eu já queria, não, eu já quero comer, eu já pensava em comer. Era a primeira coisa que vinha na minha cabeça. E depois que eu fiz essa transição, Luiz aguenta. Verdade, ele aguentou muita coisa, gente, porque eu não comia carne. Ele aguentou mesmo. Depois que eu mudei, ele agradeceu, lógico, né? Foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. Eu vou contar, gente, como foi que eu voltei a comer carne. Olha só como foi a história. Pra vocês verem que como esse negócio da gente ir querer ir contra a nossa natureza é complicado, né? A gente foi pra um festival, ele jogava vôlei pelo time lá na cidade e tal. E aí a gente foi pra essa cidade e ele teve jogo o dia inteiro. O dia inteiro ele teve jogo. E aí o que acontece? A gente não comeu muito. A gente não comeu muito.
e comeu alguma coisinha e ele ficou o dia inteiro jogando e foi, tipo, muito corrido aquele dia, muito corrido mesmo. Quando foi final da tarde, umas 5 horas, eu tava praticamente em jejum. Imagina uma pessoa que come a cada 3 em 3 horas em jejum, gente. Porque já tinha acabado minha coisa lá, eu não tinha levado, eu não lembro exatamente se eu tinha levado alguma coisa ou não, mas eu sei que eu tava assim, sabe quando você tá com muita fome? Mas assim, num desespero total. Imagina uma pessoa que come a cada 3 em 3 horas e que não comeu nessas 3 horas. E aí, e multiplica isso por 10. Era eu naquele dia. Bom, resultado. A gente começou a sair pra procurar um lugar pra comer. E aí fui eu, meu marido, um amigo dele, os amigos dele e tudo mais. E aí o que acontece? Eles falaram assim, olha, mas Michelle, eu tava com muita fome, gente, muita fome mesmo, assim, eu já tava nervosa, estressada. Eles falaram assim, não, mas a gente vai numa frangaria, era um negócio de frango assado. E ele falou assim, Michelle, e aí, tipo, só vai ter frango, né? Você vai ter que comer o alface que veio lá, né? Você não come frango, come carne. Aí eu falei assim, filho, eu tô com tanta fome que se vier o frango, eu vou comer o frango inteiro, porque eu tô com muita fome. E aí eu comi, gente, eu comi, foi assim, eu voltei assim, porque eu não aguentava, tô com tanta fome. E na hora que aquele frango chegou na mesa, você acha que eu ia pedir salada pra comer? Eu tava com muita fome. Na hora que chegou aquele frango, foi a primeira coisa que eu peguei, foi um pedaço de frango gigante e comi e voltei a comer. Foi assim que eu voltei a comer carne. Aí eu falei, quer saber? E voltei a comer carne, mas até então eu também já estava pesquisando algumas coisas sobre o vegetarianismo. E depois eu continuei pesquisando, tá? E aí realmente eu vi que fazia sentido eu voltar a comer carne e voltei mesmo. Então foi assim que eu voltei a comer carne. Mas voltando, então assim, parei de ser vegetariana, comecei a comer carne e encontrei a low carb. Então isso fez muito sentido pra mim. Eu parei de sentir fome, eu consegui manter o meu peso de forma muito mais fácil. Eu comecei a entender que na verdade não é a atividade física que faz emagrecer. E o mais interessante é que tudo isso eu consegui na prática, entender na prática em mim mesma. Por quê? Porque quando antes de eu vir para o Brasil, eu precisei fazer uma cirurgia. E eu fiquei alguns meses, alguns bons meses, sem poder fazer academia. E o que acontece? Eu não engordei. Não engordei, eu já seguia low carb e eu não engordei. E eu falei, olha, realmente essa dieta é interessante, porque eu não sinto fome, não engordei, então não é a academia que faz eu emagrecer realmente, é a dieta. E eu fiquei vários meses e mantive. Quando eu voltei para o Brasil, inclusive, eu estava bem magra ainda. Eu estava com os mesmos 63 quilos. Eu não emagreci mais nada, eu mantive o peso. Então, foi libertador em todos os sentidos conhecer a low carb para mim. Então, é por isso que quando a gente descobre algo assim que transforma a nossa vida de forma tão, né, grande, a gente quer passar isso para todo mundo. E foi o que eu fiz, né? Eu falei com a Su, falei, Su, você tem que conhecer isso daqui, ler o blog do Dr. Souto. E comecei a falar aqui nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, que até então meu Instagram, na época, quem é mais antigo, eu não sei se tem alguém aqui mais antigo, mas quem é mais antigo aqui vê a transição. Se vocês verem, meu Instagram tem muitos, que tem muito post, mas vocês conseguem ver essa transição de quando eu era vegetariana, de quando eu comecei a fazer a paleo, de quando eu virei low carb, né? Vocês conseguem ver essa transição. Eu não apaguei nada. Então, tudo que eu tô falando aqui, vocês conseguem comprovar olhando simplesmente lá nos posts. Aqui realmente tem muita coisa, né? Mas foi realmente uma transição. E eu sempre mostrei tudo isso, porque eu sempre mostrei a minha rotina, né? Então eu mostrei a minha rotina como vegetariana, mostrei a minha rotina na época paleolítica, quando eu cheguei no meu corpo, né? No corpo ideal, no corpo que eu sonhava. Depois, quando eu voltei para o Brasil, mantive. A mudança que eu tive voltando a fazer a musculação aqui, comendo um pouco mais. Então, a mudança que eu tive corporal é muito grande. Hoje eu tenho bastante massa magra, muito mais do que gordura, né? Então, nessa época eu tava bem magrinha, mas eu também tava com menos massa magra, né? Hoje em dia eu tenho mais massa magra do que nessa época aí. Porque a gente sabe que massa magra é uma coisa que a gente constrói, que leva tempo, né? Não é da noite pro dia. Então eu venho construindo faz muito tempo e a gente sabe que demora. Então assim, eu me encontrei e comecei a compartilhar, né? E aí eu quis, e foi isso inclusive que fez eu querer estudar nutrição. Eu falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas. As pessoas precisam saber que é possível emagrecer sem passar fome, comendo comida gostosa, né? E manter esse peso, né? Porque eu cansei de estar magra, eu vivi engordando e emagrecendo, eu queria ser magra e hoje eu posso dizer que eu sou magra. O que fazer quando você não consegue ser a fome na low carb? Tenho muita fome. Guto, tem que ver a quantidade que você está comendo, porque assim, a gente tem que comer até se sentir saciado, né? Normalmente,
a você sentir muita fome, tá ligado à quantidade de proteína, tá? Tem que se atentar pra ver se você não tá comendo pouca proteína, porque a proteína junto com a gordura, ela confere saciedade, né? Então, talvez você esteja ingerindo pouca proteína, tá? Tem que olhar a quantidade de proteína, que provavelmente seja isso, tá bom? A gente tem um mínimo aí, ideal, pelo menos, de proteína por dia, que a gente precisa consumir, tá? Então, o ideal é tenta aumentar um pouco o consumo da proteína e ver como é que você se sente, se você continua com muita fome, tá? Bom, então, assim, gente, quando eu descobri que a low carb fazia tudo isso, que ela transforma desse jeito, eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas com isso. As pessoas precisam, né, elas não precisam passar 10 anos lutando contra o peso, como eu passei, sendo que tem esse caminho, que é um caminho menos difícil, vamos dizer assim, porque fácil nenhum caminho é, né? As pedras elas virão, tem aí as suas dificuldades, mas certamente, para mim, que já fiz todas as outras dietas, dieta líquida, dieta do shake, dieta não sei do que, cara, desculpa, não tem um caminho melhor. Não tem como a low carb ser pior do que as outras dietas, do que a dieta tradicional. Não tem. E quem faz, todo mundo que faz, responde, fala a mesma coisa. Todas as minhas pacientes, meus pacientes, eles falam, cara, como que é incrível esse negócio. Tipo assim, porque é mesmo. E o mais interessante é que a low carb, ela faz você redescobrir as suas origens. Ela faz você entrar em contato consigo mesmo. Ela te ajuda a ter um autoconhecimento incrível. Então, não é só uma transformação no peso, sabe? É uma transformação realmente do seu eu, né? E isso impactou muito na minha vida. Então eu comecei a estudar nutrição porque eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas com isso. Comecei a divulgar que mesmo como estudante eu já falava sobre low carb, né? Quando eu comecei a atender, eu já comecei atendendo nessa linha, seguindo essa linha, né? Low carb, carnívora, dieta cetogênica, porque eu sei que é isso que funciona, é isso que traz resultado, porque isso tem a ver com a nossa ancestralidade, né? Então não tem como dar errado, não tem como dar ruim. Minha história é muito parecida com a tua, só que com problema na lombar por ter perdido massa magra. Então, esse negócio de perder massa magra é complicado, né? É bem complicado, tem que... massa magra, ela tá ligada à longevidade, né? Então, quanto mais massa magra, mais longevidade a gente tem. Ela tá ligada muito a isso. Então, tem que realmente cuidar, né, Sibeli? Comer bem, fazer uma atividade física, né, uma atividade de força, acompanhada, assistida, né? Ainda mais que você perdeu essa massa magra na lombar, né? Com problema na lombar. Mas todo mundo que entra na low carb, a maioria das pessoas que eu conheço que entra na dieta low carb é por algum problema, assim. Problema no sentido, assim, alguma doença específica, né? Normalmente não é por estética. Normalmente é alguma condição, né? De saúde mesmo. Eu entrei muito por acaso, porque como eu gostava de estudar sobre isso, eu comecei a conhecer muitas coisas, né? E aí foi quando a minha visão começou a mudar, né? Quando eu vi que não era, por exemplo, saudável você ficar vivendo 100% pro corpo. A gente tem que cuidar do corpo, claro. A gente precisa cuidar do nosso corpo, é o nosso templo. Mas como eu fazia 100% só pensando nisso, também não é saudável. E o estilo de vida saudável, ele inclui todos os âmbitos. A mente, né, o corpo, não é atividade física, gerenciamento de estresse, tudo, né? Não é só dieta, é tudo, né? O paladar muda, sim, o paladar muda muito. Gente, o paladar muda muito com a dieta low carb, muda demais, assim. A low carb me salvou. Que maravilha, Sibeli. Pra mim também, vou te dizer assim que me salvou em todos os sentidos, gente, porque foi um processo de transformação tão grande que me mudou na minha essência, sabe? Muita coisa em mim mudou e que foi extrapolado para outras áreas da minha vida. Não só na questão da alimentação, do estilo de vida saudável, mas me mudou como pessoa, como profissional, sabe? Mudou o meu foco, meu objetivo e foco para outras coisas, outros objetivos na minha vida, sabe? Foi só crescimento. Então não tem como você não defender uma coisa que muda de uma forma tão grande, que te transforma de uma forma tão grande, sabe? Por isso que aqui eu falo sobre low carb, sem contar que é uma dieta que está baseada aí, né, tem base científica que apoia,
né? A sua eficácia. Então, é muito maravilhoso, né? A gente muda de vida, exatamente, nasce de novo. A gente nasce de novo, né? Principalmente as pessoas que têm uma condição mais complicada de saúde, é incrível como muda. Muda demais, né? Deixa eu ver aqui. Essa foi a... Olha, gente, eu com... Não, essa aqui não... Bom, essa sou eu hoje. Enfim, eu sempre... Atual... Bom, atual vocês já me vê, né, gente? Eu vou tirar essa fotinha e vou pôr eu toda aqui. Pronto. Então, assim, é realmente muito, muito, muito maravilhoso a forma como ela muda. Ela me mudou. E por ela me mudar, eu comecei a mudar e transformar a vida de muitas pessoas aqui. Só por compartilhar, né? A dieta low carb, mostrar a minha história, as minhas refeições, as minhas comidas, enfim, né? Até eu vim como profissional mesmo, como nutricionista, ajudar de forma mais direta, né? E não só de forma indireta. Ó, a Luzia eliminou 18 quilos, estava com diabetes, triglicerídeos e colesterol alto, tá vendo? Então, gente, é maravilhoso, porque ajuda, né, entre remissão esse quadro, diabetes, de colesterol, só tem benefícios, não tem malefícios. E é incrível como ela te permite ser, como é que fala, como é que é a palavra? Você é autônomo, você escolhe, você aprende a escolher, ela te ajuda a você dominar a comida e não a comida te dominar. Sabe assim? Você começa a ter o poder sobre aquilo que você come. E isso é o poder, gente, é o poder do que a comida de verdade faz na nossa vida, né? E low carb é isso, é comida de verdade, né? Lógico que tem as suas individualidades, as suas particularidades, algumas coisas, mas basicamente é comida de verdade. Na próxima live eu vou falar só sobre low carb, tá? O que é low carb? Tem muita gente que tem dificuldade, tem muita informação na internet, eu sei. Então eu vou falar só sobre o que é low carb, tá? Low carb, vou falar sobre cetogênica, carnívora, a diferença entre elas, tá? Porque rola muita dúvida sobre isso, tá? Principalmente quando é alimentos, né? Não tá fácil por conta do diabetes, ainda tá alta, ainda não libertei totalmente dos doces. Não é fácil mesmo, né? Principalmente quando já chega num nível já bem alto da doença, não é fácil. Mas você tem que continuar no caminho, você tem que continuar persistindo, né? Não dá, você já teve resultado muito bom, por sinal. O que não pode é parar, né? Tem que continuar. Porque dieta, gente, é isso, né? É o que você come na maior parte do tempo. Então, você tem que continuar. E você não chegou nesse quadro em um ano, né? Provavelmente você levou vários anos para chegar nesse quadro, né? Então a gente precisa ter paciência, né? Tem que ser persistente, ter paciência, porque realmente a remissão ela não é da noite pro dia, mas ela é possível, tá? E essa questão do doce, ela é bem complicada, porque realmente a gente tem um paladar muito doce, né? A maioria das pessoas tem um paladar muito doce. E a mídia ajudou muito com isso, né? A indústria ajudou bastante com isso. A nossa própria cultura ajudou muito com isso. A nossa criação muitas vezes contribui bastante com isso. Então, se livrar desse paladar doce é complicado, mas é possível também, tá? Então, assim, a gente tem que muitas vezes ser forte com o objetivo. Eu agora, eu estou um objetivo, né, quem está me acompanhando nos stories está vendo que eu não estou seguindo a low carb exatamente. Eu estou seguindo a cetogênica, que é uma low carb bem restrita, tá? Vamos dizer assim. Então, assim, eu não posso comer doce. Eu estou numa fase que eu não posso comer doce. E eu não estou comendo. Porque eu tenho um objetivo. Então, a gente precisa ter muito claro qual é o nosso objetivo e aprender a falar não. A gente tem que assumir a consequência das nossas escolhas em prol de um objetivo. Lembra que eu falei que eu tinha o objetivo de ficar magra? E eu fiquei. E eu falei muitos nãos, porque lembra? Eu ficava de domingo a domingo fazendo exercício e não abria sessões, né? E assim, eu tinha que falar não. Muitas vezes doía, mas é a minha escolha. Eu tinha um objetivo maior, um desejo maior. Então essa coisa do doce, ela tem muita questão mental também, tá? Tem a questão física do que a gente come que às vezes contribui, tem a questão do estresse que a gente precisa gerenciar, mas tem a questão aqui também, ó, do aprender a dizer não, né? E assumir a responsabilidade do seu objetivo. Sobre jejum,
Falo também sobre o jejum. Isso aí, não desista. Então, Isa, assim, eu fui diagnosticada há pouco tempo com TDAH, tá? Só que eu não quero usar remédio, tá? É possível com remédio ter um controle e tal. Mas eu não quero, então eu preferi fazer com a ficar bilionária. Ficar bilionária também, gente. Esse é o meu objetivo. Quem me segue sabe que eu tô aqui construindo o meu reino, né? Construindo meu império. Então, assim, ó. Eu não quero usar o remédio. Então, eu tô usando a dieta cetogênica, que é uma dieta mais terapêutica, para que eu consiga melhorar o quadro através dos corpos cetônicos, que é possível aumentar em uma dieta cetogênica, tá? Não é para todo mundo, tá? É específico, porque não é uma dieta tão simples e tão fácil de seguir, principalmente. E principalmente para quem é viciado em doce, né? Para quem gosta muito de doce e tudo mais. Então não é tão simples, tão fácil de seguir. Não é tão simples conseguir atingir o quadro de cetose, tá? Eu mesmo conhecendo, entendendo, eu estou acompanhando todo dia bem de perto. Então eu uso aplicativo, eu estou pesando a minha comida para conseguir atingir esse objetivo. E eu coloquei para mim mesma uma meta de por um mês, no mínimo um mês, não abrir exceção, tá? Então não estou abrindo exceção, tá bom? Ainda não completei um mês. Eu acho que eu completo um mês antes do ano novo, não lembro exatamente a data, mas também não tô apegada com isso porque eu tô tão focada com o meu objetivo que eu não estou sentindo vontade de comer assim doce, que eu falo, doce com farinha, com açúcar, tá? Mas eu faço o meu docinho cetogênico, né? Que é uma estratégia até para quem gosta muito de doce, fazer docinhos low carb, né? E comer, ao invés de comer doce com açúcar. Então, o doce, ele é sempre o low carb, ele pode ser utilizado aí como uma estratégia nesse sentido, tá bom? Mas a dieta cetogênica não é para todo mundo, ela é mais uma dieta terapêutica e para casos mais específicos, tá bom? Então, é por isso que eu estou fazendo nesse momento, que é com esse objetivo mesmo, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Senão, já vou encerrar. Lembre-se que não ficará salva, né? Essas lives é só para quem tá aqui, quer participar e quer aprender. Hoje foi mais para vocês conhecerem um pouco da minha história, ver que quando eu falo aqui para vocês nos stories, eu não falo só como uma profissional nutricionista. Eu já estive do outro lado. Eu sei as dificuldades que é estar do outro lado. Eu sei o que é você ficar com vontade de doce e não poder comer. Eu sei o que é você sentir fome o tempo todo. Eu sei o que é você tentar fazer e não ter um resultado legal, porque eu já fiz tanta coisa e já passei por tanta coisa. E hoje eu sei que existe um caminho que funciona. Não é, de repente, super fácil ou tão fácil como... Para algumas pessoas pode ser... É que isso também é muito relativo, né? Para algumas pessoas é mais fácil e para outras pessoas não é tão fácil, né? Mas eu sei o quanto é difícil, né? Eu sei que é difícil, mas que tem um caminho que é menos desafiante, tá? E que pode ser prazeroso e onde você vai se redescobrir, onde você vai trabalhar realmente seu autoconhecimento, voltar aí às suas origens, né? Entender como o seu corpo funciona e aprender a ser magra e saudável. E não só estar magra ou estar saudável. Isso eu sempre falo aqui, tá? E eu falo muito para os meus pacientes. Eu não quero que você saia daqui estando magra, eu não quero que você esteja magra, eu quero que você saia sendo magra, que você aprenda a ser magra. Porque uma vez que você aprende a ser magra, você nunca mais vai engordar de novo. Dificilmente você vai engordar de novo, gente. Tá? E eu falo assim, já estou há mais de 4 anos, acho uns 4 anos na dieta low carb e eu nunca mais engordei. E não é porque eu sou a melhor, não é porque eu sei como funciona. E eu sei o que é preciso para ser magra. E é isso que é o conhecimento que eu quero trazer aqui para vocês nessas lives de segunda, tá? Para que vocês aprendam a ser pessoas magras e saudáveis. Combinado? Obrigada, Tati. Live proibidona. Sim, essa é proibidona. Quem tá aqui aprende, quem não tá, perdeu. É isso. Eu quero que, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Eu estou aqui, estou desprendendo do meu tempo, né? De forma gratuita para trazer um conhecimento. Então, a pessoa precisa ter um comprometimento também, né? Para aprender, se ela quer aprender. Então vai estar quem realmente quer aprender e sair daqui com um conhecimento, algo para aplicar,
né? Então, gente, hoje é isso, a minha história. Segunda-feira que vem a gente volta, na segunda com a Nutri. E aí na próxima live eu vou falar sobre os tipos de dieta, tá? Low carb, cetogênica, carnívora e falo um pouco sobre o jejum, a minha opinião sobre o jejum, tá bom? Que pediram aí, combinado? Então, um beijo, gente, que essa pessoa aqui gripadinha vai descansar um pouco, né? Vocês viram, eu até coloquei um filtro que é pra ficar arrumadinho, porque, gente, eu tô aqui suando, vocês não estão entendendo. Tá muito calor. Tá muito calor. Tô aqui morrendo de calor, de verdade. Tá transpirando tudo aqui. Oh, meu Deus, vou tomar outro banho agora. Então, ó, um beijo pra vocês. Obrigada a todos que participaram, tá aqui, interagiram, falou tudo. Xará linda. Obrigada, Mi. Até mais, viu, gente? Um beijão. Um beijão pra vocês. Obrigada, Isa. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.